bom. Se a sequela é essa, tá ótimo. Tá bom, meus amigos, então bom. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu vou pedir para a nossa irmã Vera Eckert, a mais séria do grupo, fazer a prece de abertura dos nossos estudos dessa semana. Verinha, vamos lá, faz a prece. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco e a Jesus pelo retorno da nossa companheira, pela saúde dela, por todos nós aqui que estamos nessa caminhada, buscando aprimoramento, buscando conhecimento, buscando o melhor para a nossa caminhada através dos ensinos de Jesus. Que possamos estar com nossas mentes abertas, nossos canais abertos, para que possamos aprender tudo que aqui será dito na noite de hoje. Obrigada, Jesus. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, segunda-feira nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. E nós estamos hoje, né, iniciando não, que nós começamos na semana passada, a parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências, e nós vamos começar no item 207A. Então, nessa questão 207A, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: de onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Nós estudamos isso na aula passada, não é? Falando dessas parecências morais, porque lá no passado as pessoas achavam que tinha aquela frase: filho de peixe, peixinho é. Então, que se o pai era bom, ele tinha que transmitia a bondade para o filho. Se a família, o pai ou a mãe, tinha uma moral inferior, né, eles transmitiriam essa moral também para os filhos. E nós estudamos isso muito bem na semana passada e falamos sobre isso, que a única coisa que um pai transmite para o filho é a parecença física. É a parecença, que é a questão da hereditariedade. Se a família é japonesa, não pode nascer no meio um nigeriano, não é? Um europeu, uma aparência europeia. Não vai acontecer isso. Então, nossos pais transmitem as parecenças físicas, mas as morais não. Você ajuda aquele que você recebe através do processo da educação, para que aquele espírito que chegue possa, recebendo essa educação, aprimorar a sua moral. Mas cada um é uma individualidade e nós temos o nosso histórico. Isso é que nós conversamos. E aqui ele quer saber sobre isso. E quando o pai, o filho, os irmãos, os primos, eles têm parecenças morais, não é? Ninguém desvia, vamos dizer assim. É aquela família que o pessoal diz: poxa, aqui tudo é gente boa. Aí ele diz aqui: então, de onde se origina isso? Ele diz assim: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Aí a gente para e pensa. Então, ele está dizendo o seguinte, como nós também já estudamos, normalmente do grupo familiar, é aquele grupo de espíritos, amigos, né? Que podem, numa encarnação, ter uma herança biológica ou não. Ou não. Mas que se atraem pela simpatia, né?
de sentimentos, de expectativas, de planejamento. Então, são espíritos amigos, espíritos simpáticos, que numa encarnação vem com pai, outro vem com mãe, outro vem com primo, outras vezes é um amigo muito chegado à família, que numa outra encarnação foi irmão, mas nessa não veio como irmão biológico, mas veio como aquele agregado, quer dizer assim, esse agregado da família, e que se reúne ali com a gente e fica tão íntimo como se fosse realmente um hereditário, né? É assim, um parente biológico. Mas aqui a gente pode entender isso por dois aspectos. Ele diz aqui, ó, a pergunta: de onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Então, você pode ter um pai, 5, 6 filhos, netos, todos eles pessoas muito boas, honestas, não é verdade? Agora, você pode ter também uma família de irmãos metralhas, não pode? Pode. Uma família de irmãos metralhas. Começa pelo pai, a mãe e os filhos. Aí você vai olhar e a avó também. Era tudo irmão metralha. Você pode ter. Alguém nunca conheceu uma coisa assim? Você pode... Eu conheci família assim. Né? Todos que entravam na família, entravam com a quadrilha. Exatamente. Fazia parte da quadrilha. Você pode ter... Olha o que ele diz, olha a resposta. Eu pergunto, não é parecença moral? É. Todo mundo gosta do negócio. Olha a resposta. É que uns e outros são espíritos simpáticos. Simpático não quer dizer que é bonitinho, de pele boa, que nem da Ana Brito, cabelinho arrumadinho. Não! Simpático quer dizer o quê? Gosta do que eu gosto. É amiguinho. Então ele diz aqui, ó, é que uns e outros são simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia, pela semelhança dos pendores. Então, a Ana Constantino mostrou isso. Uma família assim. Por que esses espíritos se atraíram nessa família? Porque eles são simpáticos uns aos outros. Eles gostam do mesmo negócio. Entendeu? São simpáticos. Então, eles têm o quê? Afinidade. Então, você pode ter essa afinidade buscando elevação, como tem essa outra afinidade que pode levar para o buraco, literalmente falando. Então, é tudo questão de simpatia. Os semelhantes se atraem. É tudo espírito simpático. É simpático. Então, a gente cuidado com a palavra simpático. Tá? Porque a gente pode achar que simpático é só coisa pro bem. Não. Esses espíritos se agregam para fazer o mal, eles são simpáticos uns aos outros. E aqui, na questão 208, nenhuma influência, pergunta Kardec, exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ele quer saber se depois que aquele espírito reencarna em uma família, ele quer saber se os pais exercem influência. Ele diz, ao contrário, bem grande influência exercem. Claro que exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Então, quando uma pessoa tem um filho, aquele espírito não caiu de paraquedas daquela família. Ele chegou para ser auxiliado por aqueles pais e também, muitas vezes, para auxiliar aquele pai e aquela mãe. Também. Então, ele diz aqui, para contribuir com o progresso dos outros. Então, ele vai reencarnar numa família
e os pais podem contribuir para o progresso dele, e às vezes aquele filho pode contribuir muito para o progresso dos pais. Vamos imaginar, como a Ana Constantino falou aí, uma família desequilibrada. Tem muitos, né? E, de repente, um filho nasce ali. Recebe o carinho do pai, da mãe, mas ele tem uma personalidade um pouco diferente daquela família. Ao contrário dos outros, ele é equilibrado. Ele pode ser aquele que vá auxiliar aquele grupo a mudar a sua caminhada, entendeu? Trazendo uma palavra sempre amiga, apaziguadora. Por isso que ele diz aqui, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, olha a palavra, missão. E aí a gente vê assim, quantos vão falir dessa missão? Muitos, não é? Mas é uma missão, desenvolver os de seus filhos pela educação. Aí a pessoa vai dizer assim, eu não tive filho, mas às vezes você teve um sobrinho ou vários sobrinhos, às vezes você teve um afilhado, vários. Vocês já repararam que tem pessoas, eu tenho um amigo, ele não é casado, ele é solteiro, mas ele deve ter pelo menos uns 6 afilhados, entendeu? Uns 6 afilhados. E ele está sempre ali, orientando um, ajudando o outro. Percebeu? Então, às vezes, não é filho biológico. Às vezes, é um filho adotado. Pode ser um irmão mais jovem, né? Os pais desencarnaram. Ou então, às vezes, até o pai e a mãe ainda estão vivos, mas não dão muita atenção. Eu conheço uma jovem, ela deve ter 24 anos. 24, por aí, 24 anos. 23, 24 anos. Ela, os pais e a mãe, o pai e a mãe, praticamente, entre aspas, deixou de lado uma irmã de 18 e um irmão de 16. Quem é que se preocupa com a educação deles, com os cuidados deles? É a irmã de 24. Ela, quando você conversa com ela, e ela passa uma certa dificuldade. Ela que se preocupa com... Inclusive, eles passaram a viver com ela. Porque o pai e a mãe disseram que não... eu não posso cuidar, não. Não posso cuidar, porque não tem emprego, meu salário não dá, meu namorado não quer saber dos meus filhos. É tipo assim, né? Aí, a de 18 e o de 16 ficaram por conta dela. Porque o pai e a mãe, ela às vezes pedia ajuda. Nem ajuda financeira davam. Nem ajuda financeira davam. Chegou a ponto dela pedir ajuda do pai, o pai disse assim, não posso ter mais uma boca aqui em casa, não. Olha só. Ele não podia ter mais uma boca na casa dele. E era o filho dele, 16 anos. A mãe é a mesma coisa. Não. E o meu namorado, o que vai dizer? Tem que sustentar o meu filho, minha filha? Não dá. Então, ela pegou para ela a responsabilidade. A irmã casou, agora tá direitinha. E ela ficou cuidando de 16. Ela, 24 anos. Trabalhadora. E ela é, entre aspas, a mãe desse de 16. Entendeu? Então, quando a gente fala aqui, os espíritos dos pais, qualquer pessoa que assuma a responsabilidade de outro. É o caso aqui, é um irmão. Pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser um afilhado. Alguém que você colocou na sua casa e você está cuidando. Desenvolver, auxiliar pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, se aquele espírito, por algum motivo, está ali
junta você e você percebe que não dá para mandar embora e que você sente aquela responsabilidade por aquela pessoa, é porque aquilo é uma missão que de repente você tem. Nesse livro aqui, ó, Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, tá? Tem o capítulo 16, aonde a Joana, ela vai dizer assim, capítulo 16, deveres dos pais. Mas a gente traduz pais por todo aquele que assume cuidar, zelar pela educação do outro, tá? Então, pais. Então, como ela diz, dever dos pais, abre parênteses e bota aí. Tio, avô, sobrinho, padrinho, tá? E ela diz assim, ó. Por impositivo da sabedoria divina no homem, a infância demora maior período do que em outro animal qualquer. Isto porque, enquanto o espírito assume a pouco e pouco o controle da organização fisiológica de que se serve para o processo evolutivo, mais fácil se fazem as possibilidades para a fixação da aprendizagem e a aquisição dos hábitos que o nortearão por toda a existência planetária. Como decorrência, grande tarefa se reserva aos pais, como eu falei, a qualquer um que tem sob seus cuidados uma criança, um jovem, no que tange aos valores da educação. Deveres que não podem ser postergados, quer dizer, adiados, sob pena de lamentável consequências. Os filhos, né, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, esse patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo, porque eles não são nossos, o Hermínio já falou, nossos filhos são espíritos, não são propriedade minha. Através dos liames que a consanguinidade enseja, facultam o reajustamento emocional dos espíritos antipáticos entre si, a sublimação de afeições entre os que já se amam, o caldeamento de experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva. Então, ele está dizendo o seguinte, quando você abraça a tarefa, a missão de educar outro espírito, tá? Através dos liames da consanguinidade ou não, tá? Isso é para auxiliar o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si. De repente, uma antipatia entre aquele que você está cuidando e você, não é? Às vezes você tem 3 filhos, você sente grande afinidade com 2, e tem um que você não sente afinidade. Eu tenho uma amiga maravilhosa, espírita, ela tem 3 filhos. E uma vez ela falou para mim, tem um deles que sempre procura morar ou estar distante dos pais. Já é adulto, não é criança mais não. Já deve estar com seus 40 e pancadinha. E ela, uma vez brincando comigo, ela disse assim, esse filho, que eu sei que não é filho, quer dizer, ela quis dizer assim, espírito amigo, né? Vive distante. Então, é aquele filho que ela ama, que é mãe, mas que ela percebe que ele não tem afinidade com ela e com o marido. Entendeu? Diferente dos outros 2 filhos, que é unha e carne, tá sempre ali. Esse não. Ela sabe, ela diz, eu sei que ele ama a mim e o pai. Ele ama. Mas ele não tem afinidade muita com a gente. Então, é o que ele fala aqui. Receber um espírito pode ser uma oportunidade de facultar o reajustamento emocional de espíritos antipáticos entre si. Pode ser também a sublimação de afeições entre os que já se amam.
aqueles espíritos que já se amam vão intensificar mais ainda essa ligação naquela família. E também o caldeamento de experiências, auxiliar aquele espírito a vivenciar experiências e o delinear de programas de difícil estruturação evolutiva, pelo que merecem todo o investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Então, tem espíritos que precisam viver experiências seríssimas aqui. Seríssimas. E os pais precisam estar ao lado para ajudá-lo a vivenciar essas experiências. Então, são espíritos que trazem muitas dificuldades quando reencarnam. E precisam de um pai, de uma mãe, de uma família, né? Como eu falei para você, já não vou ficar repetindo toda hora, mas que pode ser o padrinho, o avô, se não tiver o pai e a mãe ali presentes, né? Para ele poder vivenciar aquelas experiências da melhor forma possível. E ela disse aqui, os deveres dos pais, dos responsáveis, em relação aos filhos, estão inscritos na consciência. Então, estão inscritos na nossa consciência. Isso é uma coisa muito importante. Você quer ver uma coisa? Quando eu tive meus filhos, eu tenho 2. Tem a Carolina, que ela vai fazer 39 anos agora, acho que é 39, acho que é 10 anos, 39 anos agora. Ela é me ajuda, ela é de 83, é isso mesmo. E aqui, essas coisas comigo, acho que é 39 anos. E tem o Pedrinho, que é de 87, vai fazer 35. Mas desde que eles cresceram, eram pequenos assim, sempre vinha muito forte para mim, né? Orientação moral, e Menezes aí, que me conhece muito bem, que era para, sabe, aquela coisa, e eu sempre fui muito firme nesse negócio, muito firme nesse negócio. E estudar, não quer dizer que tem que ser doutor, não. Tinha que estudar, isso era muito firme. Porque nem todo mundo nasceu para ser médico, advogado, entendeu? Tem muita gente que é um comerciante, que trabalha numa fábrica, e vai muito bem, obrigado. Nem todo mundo saiu para botar o diploma na parede, não. Mas não regatear com estudo. Pelo menos 2º grau tem que ter. Isso aqui. Então, sempre foi muito firme, eu fui muito firme. Com estudo e questão moral. Né? A minha filha se formou também em professor de história, meu filho também terminou a faculdade. E eu fiquei ali, evangelização desde pequeno, e não tinha esse negócio de não quero ir, e era assim, vamos embora, e vamos mesmo, aquela coisa toda, né? Hoje, minha filha, graças a Deus, trabalha lá no CIOI, faz curso Livros Espíritos, já está começando lá a coordenar o curso Livros Espíritos, e a presidente da casa já, né, que já quer que ela comece a abrir, porque ela tem muito esse jeito assim, gosta muito da doutrina, né? E tem o meu filho também, espírita, é mais afastado, mas ele é muito sério, essas coisas todas. E isso sempre ficou muito na minha cabeça. Sempre ficou muito na minha cabeça, né? E eu fui até muito firme. Mas um dia minha filha chegou para mim, ela tem 2 garotinhas. Tem uma de 11 e tem uma de 6. E ela, quando adolescente, nossa, mãe reclamava que eu não deixava ir a baile, que eu não deixava isso, eu não deixava sair à noite para baile, para balada, nada disso. Eu sempre fui muito firme. Aí um dia ela virou-se para mim, não tem muito tempo não. A mãe, e a Júlia e a Luísa estão crescendo, né? Falei, eu acho que eu vou fazer com elas a mesma coisa que você fez comigo. Eu falei, Carolina, quando você tinha seus 16, 17 anos, você reclamava tanto que eu não dava liberdade a você, não deixava você sair, que você era uma gata borralheira, que vivia trancada dentro de casa,
era a mais infeliz das infelizes, que tinha uma mãe dominadora. Ela, mas eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Logicamente, com uma diferençazinha aqui, outra ali, eu de claro, né? Porque a tua época é a minha. Mas, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa. E é assim também. É assim. É praticamente a mesma coisa também. Então, eu me sinto tranquila, graças a Deus, que eu acho que quem conhece os meus filhos, a maioria daqui conhece os meus filhos, são boas pessoas. Entendeu? Então, eu sempre tive essa coisa comigo. Aí, às vezes, me batia assim. Por que essa cobrança que eu tinha comigo mesmo de agir assim? Porque eu tenho certeza que em outras reencarnações eu falhei drasticamente nessa área. Entendeu? Então, não é tanto por causa deles, porque eles seriam espíritos desequilibrados. Não são. Não são, desde pequenos. Primeiro que eu sempre percebi que os dois são amicíssimos. Nunca um falou uma palavra feia para o outro. Nunca um brigou com... A não ser assim, mãe, Pedrinho pegou meu isso. Era o máximo. Nunca brigaram, nunca se bateram, nunca se xingaram. E até hoje, a minha filha é mais mãe do meu filho do que eu até. Desde nova, logo assim que ela começou a trabalhar, primeiro salário dela, ela foi para a loja, eu me lembro, ela foi para a loja Remy, chegou em casa com 2 bolsas de roupa para o irmão. Primeira coisa. E até hoje é assim, ele tem alguma coisa, ele chega na casa da minha mãe, sobe, vai fazer aconselhamento com a minha filha. Ela sabe tudo da vida dele, eu sei pouco, porque ele se abre com ela, sabe? É mãezona assim dele, diferença de 4 anos. Então, esse é um espírito de muita afinidade e de espírito de boa moral. Então, eu percebia que o problema não era neles, era meu. Então, eu tinha que ser assim porque eu acreditava que em outros momentos eu falhei drasticamente. Então, era minha obrigação estar reparando alguma coisa. Não tanto por eles, mas por mim. E a gente sabe, né? A gente sabe dessas coisas. Então, eu tinha isso muito firme dentro de mim. Dessa vez, você não pode falhar. Entendeu? Eu que não podia falhar. Porque talvez eles, de outra família, fossem muito bem obrigados também. Mas eu tinha isso comigo, né? Então, como ele diz aqui, os deveres dos pais, diz a Joana, em relação aos filhos, estão escritos na consciência. E se você falhou, mais escrito na consciência vai estar. E mais responsabilidade você vai sentir na hora de educar um filho. Então, vamos lá, questão 209. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? Fica à vontade. Aí Kardec pergunta, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? A gente sabe disso. Por outra, por que as boas qualidades dos pais, uma questão moral, né, nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Então, às vezes os pais são muito bons, educam muito bem um filho, mas esse filho se desvia. Outras vezes, eles querem saber, então por que um pai e uma mãe virtuosos não recebem sempre um espírito virtuoso? E ele responde assim, não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais. Até se o espírito tiver consciência que ele é um desequilibrado, ele tem uma moral muito problemática. Porque quando ele está na espiritualidade, e é um espírito que já sofreu muito, porque está sempre na porta larga, pode ser que ele, numa encarnação, assim, pelo amor de Deus, me manda os pais bem rigorosos, bem disciplinadores, para quem sabe eu consiga agora mudar o rumo da minha caminhada.
Aí ele diz aqui, na esperança de que seus conselhos, quer dizer, os conselhos dos pais, o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Então, às vezes, um espírito que tem muita dificuldade e já cansado de sofrimento, porque tem várias e várias encarnações se desviando, ele pede aí, ó, me manda dois pais assim bem duros, bem, sabe, ali, para ver se eu consigo ouvir e aceitar os conselhos deles. E voltando a Joana, ela diz assim, ó, nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos. Então, nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos exemplos, a par da assistência constante de que necessitam os caracteres em formação. A argila plástica que deve ser bem modelada. Então, os pais também têm que educar através do exemplo. Eu tenho um amigo, é lógico que o pai dele fez não é o recomendável, mas isso lá nos anos que ficaram para trás era normal, né? Ele morava numa comunidade muito carente. Esse meu amigo deve estar com quase 70 anos, quer dizer, isso aconteceu há 50, quase 60 anos atrás. E ele, nessa comunidade carente, esse rapaz vivia naquele grupinho, sabe? Aquele grupinho da pra virada. O pai dele era motorista de lotação. A mãe era lavadeira, lavava roupa para fora. Um casal honestíssimo, muito bom. Eles eram evangélicos da Assembleia de Deus. Era assim uns 8 filhos, sabe, de escadinha. Todos eles, pessoas do bem, estudavam, trabalhavam. Mas ele era aquele, sabe, a famosa ovelha desviada, desequilibrada. E o pai dele sempre dizia para ele tem até um nome parecido comigo, olha, se cuida, eu não vou buscar filho na cadeia, não. E ele reclamava com o pai, aquela coisa arada toda. Um dia, o pai dele vinha subindo o morro, indo para casa, isso na década de 50, por aí 60, né? Encontrou ele atrás de uma pedra na subida do morro com um amigo. E eles tinham acabado de usar entorpecente. E ele estava lá todo, né? Aí o pai dele deu aquela chamada dele de nome, ele ficou em pé. Mas ele falou, não estou dizendo que isso é o recomendável, mas às vezes é o que corrige. Ele disse que o pai dele pegou ele por aqui, na hora, na frente do amigo, diz que ele tomou uma surra do pai. Diz que o pai dele estava com um guarda-chuva. Ele disse que o pai deu uma surra nele, e batendo e falando aquelas palavras duras, sabe, com ele. E ele arrastou ele morro acima. Ele disse que o pai dele já tinha mais de 60 anos. E ele era um rapaz forte. Ele disse que não sabe como... E ora, a ladeira era assim, hein? Ele disse que não sabe como o pai teve força para arrastar ele de onde ele estava, quase no pé do morro, até lá em cima, no barraco que eles moravam, com o pai, aquele homem de idade. E eu conheci o pai dele. Quando eu conheci o pai dele, já estava bem velhinho. O pai saiu arrastando ele e dando burdoada. Arrastando e dando burdoada. Subimos o morro. Chegou em casa, completou. Ele disse assim para mim, Rose, vou lhe dizer uma coisa. Santa surra. Depois daquela surra e daquela subida do morro, batendo perna, batendo joelho no meio das pedras e tudo mais, que meu pai saiu arrastando, e ele disse que eu não sei como ele conseguiu, ele teve forças para fazer aquela viagem até lá em cima, depois de passar um dia todo trabalhando. Aí ele falou para mim, Rose, até hoje eu agradeço a Deus aquilo que o meu pai fez comigo. Aquela pancadaria, me arrastar, aquelas palavras duras. Porque a partir daquele momento, eu estava na encruzilhada, sabe?
Naquele momento de oi pro mal, muitos amigos foram e diz, a maioria que estava a turminha que estava com ele naquele dia, todos já tinham morrido. Morreram, assim, meses depois. Ele foi o único que escapou. E ele disse, meu pai foi muito amor, aquela surra foi surra de amor. Porque eu me corrigi de uma tal maneira que eu voltei a estudar, fui trabalhar, hoje sou um homem de bem, tenho a minha família e sei que tudo aconteceu naquele dia. Aquele dia. Porque eles acho que estavam ali já planejando alguma coisa que não era boa. Entendeu? Naquele dia eles estavam ali planejando algo que não era bom. E o pai dele chegou e deu aquela cortada e foi. E ele sempre falou, meu pai sempre me deu exemplo pelo comportamento de homem trabalhador. Naquele dia que ele chegou às vias de fato. Então a gente, né? Olha só esse espírito. Conseguiu. Tudo bem. Ah, não é o ideal dar uma surra assim? Olha, a espiritualidade, de repente, disse assim, ó, meu filho, vai, vai, só não exagera muito. E foi, porque ele já era um rapaz de quase 17 anos, não era uma criança. Entendeu? E ele mesmo, ele a reconhece até hoje. Bendita surra. Bendita surra que o meu pai me deu. Então a gente vai percebendo que alguns espíritos, infelizmente, só funcionam assim, pela dor, né? Então a Joana diz aqui, no capítulo da liberdade, esse fator basilar nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Porque tem pais também, eu tenho uma parenta que ela foi criada por uma mãe que eu adoro, mas que ela é mais velha do que eu, deve estar quase 70 anos. Que a mãe foi muito firme, muito dura com ela, muito dura. Muito ali. Muito ali. E ela sempre dizia, o dia que eu tiver meus filhos, eu vou educar com toda a liberdade. Eu não vou educar meus filhos da forma que você me educou. Sempre falou isso para a mãe. E a mãe dizia para ela assim, não me arrependo uma vírgula. Isso aconteceu, gente, na década de 50, 60. Uma vírgula de nenhuma surra que eu te dei. Porque eu sei quem você é. E eu sei do que eu precisava fazer. Até hoje, uma tem 91 anos, a outra tem 70. Até hoje são duas bicudas. Até hoje. Se amam e brigam entre si. Mas a mãe sempre disse para ela assim, nunca me arrependi das surras que te dei. Porque eu sempre sei quem você... Sempre soube quem você era. Olha pro seu irmão. Eu nunca bati nele. Teu irmão que fez... Nunca encostei a mão. Mas e você? Ora. E ela cresceu com essa ideia. Teve 3 filhos. Deu toda a liberdade. Sabe o que aconteceu? Hoje, nenhum fala com o outro. Nenhum fala com o outro. Os 3 tiveram... Ela deu para os filhos toda a liberdade que ela criticou que a mãe tirou dela. Então, a educação dela para os filhos seria uma educação libertadora. Ela deu uma educação libertadora. E eu assisti cada cena entre esses filhos e ela, eu dizia assim. Teve uma vez que a minha filha, se dirigiu a um dos filhos dela, que veio a ser parente, primo, né? E disse assim, pro primo mais velho, que é o filho dela mais velho, você tem uma sorte, falou para ele, né? Aí ele disse, por quê, Carolina? Porque se você tivesse dito para minha mãe, se minha mãe fosse a sua mãe, e você tivesse dito para ela, uma palavra dessas 10, 20 que você falou para sua mãe, você teria até hoje uma dívida terrível no dentista. Porque ela ia te dar um soco na boca tão violento que ia afundar teu maxilar. E eu vou dizer para você, eu faria. Porque eu não admito, eu nunca falei para minha mãe assim, você é feia. Meu irmão uma vez tentou falar assim, ele esqueceu, depois eu falei, você tá maluco?
que você falou pra mamãe? Ele olhou pra mim e disse assim, e eu esqueci com quem eu tava falando. Ele tinha 18 anos. Minha mãe tava na cozinha socando alho, com aquele socador de alho. Aí ela falou, vai fazer isso. Ele falou, não vou não. Ela fez assim, ó, vupt. Socador de alho voou de uma tal maneira que ele baixou a cabeça, passou raspando aqui. Ele voltou para casa, 18 anos. 3 horas depois, quando meu pai tinha chegado. Aí ele contou pro meu pai. Aí meu pai falou assim, você não conhece a tua mãe, não? Vocês conhecem a minha mãe, né? Você não conhece tua mãe, não? Tu tá maluco? Porque minha mãe, assim, ela nunca... Uma mulher praticamente analfabeta. Mas ela nunca aceitou, que filho nenhum criança... E eu também nunca aceitei. Filho, gritar comigo, me mandar beber água na fonte? Que isso? Jamais. Não aceitaria. E eu eduquei meus filhos para isso. E dizia, não, nunca tente, nunca tente. Não passa por aí. E essa minha cunhada, essa minha parente, né? Ela deu a educação libertadora. Eu ouvi cada coisa terrível dos filhos dizendo para ela. Coisa que você disse assim, eu não acredito, não acredito. Uma vez eu tive que intervir. Eu disse, peraí, o que é isso? A mim, ele calou a boca e respeitou. Porque uma vez eu disse para ele, eu fui intervir, ele veio. Eu falei, você sabe com quem tá falando? Ele, eu sei. E minha filha falou para ele, que sorte você tem. Porque senão você estaria até hoje se tratando do dentista. A educação libertadora. Olha o que ela está dizendo aqui, a Joana. Não estou dizendo que ninguém deva ser violento com os filhos, não. Mas, educação é boa. Podem dizer que eu estou errado. Mas eu digo o seguinte, educação é boa e eu gosto. Sempre eduquei, fui respeitosa com meus pais. Ensinei isso aos meus filhos. E minha filha ensina as filhas dela. Eu acho, não é? Você tem que saber respeitar. Ninguém deve, eu acho, na minha opinião, tem o direito de dizer para o outro assim, você é feio. Eu fui casada há 16 anos, no meu primeiro casamento. Eu nunca disse para o meu marido, você é feio. Feio, e ele também nunca disse para mim, você é feio. Nunca. Por que eu nunca falei? Porque eu jamais daria para alguém a liberdade de falar isso para mim. Se eu falo, o que acontece? Eu estou dando liberdade para o outro, não é? Me fazer comigo. Então, o que eu não quero que façam comigo, eu não faço para com o outro. Então, é o que ela diz aqui. No capítulo da liberdade, que muita gente faz bandeira, né? Esse fator basilar, nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Liberdade, sim, mas com responsabilidade. As pessoas esquecem isso. Quer ter liberdade? Tenha, mas assuma a responsabilidade dos seus atos. Então, quando você agride o outro, você é responsável pela ação do outro para com você. Vai reclamar de quê? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus já falou, não façais ao outro que não gostaria que te fizesse. Aí ela diz assim, liberdade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e se pode realizar. Achei isso fantástico. Discernimento, educando a pessoa para que ela tenha discernimento desde cedo entre o que se deve fazer, o que convém fazer e o que se pode realizar. Então, a Joana, ela é
Esse capítulo 16 desse livro, Leis Morais da Vida, é fantástico. É fantástico. Tem aqui deveres dos pais e depois ela vai ter o capítulo 17, vão ser deveres dos filhos. Então, é aquela coisa. A gente precisa estar atento, tá? Vamos agora na questão 210. Kardec pergunta: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito? Aí ele bota aqui uma palavrinha, de preferência ao inferior. Será que pela prece eu posso conseguir a prerrogativa de receber um filho mais bonzinho do que um malzinho? Né? Não, se eu rezar bastante, né? Deus vai me conceder um filho bonzinho. Olha o que ele diz: não, não, nem se você subir a escada da Igreja da Penha, lá os 300 degraus. Não é assim que você vai ganhar um filho bonzinho ou malzinho. Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Como? Através de uma boa educação. Esse, o dever deles, dos pais. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. São uma aprovação, claro, né? Seja você responsável ou não pela conduta do filho, mesmo que você tenha consciência tranquila, que você fez tudo, você vai sofrer. Porque é teu filho, não é? É teu filho, você vai sofrer. E ainda a Joana, ela diz aqui, ó, ela diz assim, ó, plasma na personalidade e em delineamento do filhinho os hábitos salutares. Ela está pedindo para os pais plasmarem na personalidade que está se formando do filho os bons hábitos. Como se plasma isso? Pela educação, pelos bons exemplos. Aí ela diz, diante dele, frágil de aparência, porque você não sabe o guerreiro que está ali. Mas naquele momento ele tem 5 anos. Então ele é frágil de aparência, né? Diante dele, frágil de aparência, tem em mente, os pais devem ter em mente, que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda, que recomeça a experiência a penates, e que muito depende de ti. Então ele começa a experiência ali. Nem o excesso de severidade para com ele, nem o acúmulo de receios justificados em relação a ele, ou a exagerada soma de aflição por ele. Aí aquela mãe que tem tanto medo que o filho se desvie, que permite tudo. Fala-lhe de Deus sem cessar, e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve lucilar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. O que lhe não concedas por negligência, ele te cobrará depois. Se não dispõe de maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá reconhecer e por isso mais chamará. Então, se você não pôde dar mais, o filho vai entender que você não deu mais porque talvez você não tivesse condições de dar mais, mas que você deu tudo que lhe era possível dar para ele no aspecto da educação, né? E aí vamos continuar aqui. Questão 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre 2 irmãos, mormentes e gêmeos? No caso de gêmeos, né? 2 irmãos que têm caráter muito semelhantes. Eles aqui, olha, repare, a semelhança pode ser para o bem ou para o mal, tá? Porque eles aqui, de onde deriva a semelhança de caráter? Ele não disse da semelhança de bom caráter.
Ele disse de caráter. Então, podem ser 2 irmãos desequilibrados ou dois irmãos muito gente boa. E ele diz, são espíritos simpáticos, lembra lá do início? Simpáticos, que se aproximam por analogia, semelhança de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Pode ser os irmãos metralha. Estão felizes por estarem juntos. Se aproximam por analogia de sentimentos. Olha, a Ana Constantino contou aquela história. Mas também pode ser 2 irmãos muito gente boa. Você diz, nossa, como esses 2 ou essas 2 são criaturas maravilhosas. São gêmeas, aí o pessoal diz, são gêmeas em tudo. Não, é semelhança de caráter. Entendeu? Aí aqui na 212, agora a coisa fica mais complicada. Há 2 espíritos, ou por outra, 2 almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Ele está falando aqui das pessoas chipófagas. Kardec não usa esse termo, chipófagos, tá? Eu não sei se porque na época esse nome não era conhecido, mas eu estava fazendo uma pesquisa e vem falando, você não vai encontrar na codificação a palavra chipófagos ditas por Kardec. Ele vai dizer pessoas com graves deformidades assim, tá? Então ele quer saber se existem 2 espíritos ali, naqueles corpos que estão unidos, ligados, né? E eles dizem, sim, é claro, há 2 espíritos ali. Mas a semelhança entre essas pessoas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Aí, tem 2 casos. É o caso, né? Podem ser 2 espíritos afinizados que gostam das mesmas coisas. Vamos pensar pelo lado negativo, né? Vamos pensar que aqueles espíritos tiveram que passar por essa prova, por essa expiação. Podem ser 2 espíritos simpáticos, em questões morais, 2 espíritos que sempre vieram ali, sabe, aprontando juntos, mas podem também ser 2 espíritos afinizados do sentido, sim, 2 egoístas, 2 orgulhosos, 2 vaidosos, 2 criminosos, e serem inimigos. Pessoal, inimigos? Ora, o sujeito é um criminoso, o outro é um criminoso. Os 2 são orgulhosos. Você vai encontrar criminoso que não seja egoísta? A maioria é egoísta, não é? Ele é um criminoso por quê? Ele quer tudo para ele, de alguma forma. Então, eles podem ser orgulhosos, vaidosos, egoístas, não se importam com os outros. Por exemplo, de repente, vão, entre aspas, o que não existe mais, mas existe, quer dizer, não existe mais, claro que existe, duelar na rua, né? 2 quadrilhas, essas coisas todas. Eles estão preocupados com a bala perdida? Quando tem briga de gangue num lugar, numa comunidade, um grupo tentando invadir para tomar a comunidade do outro, eles estão preocupados com crianças indo para a escola? Claro que não. Se morreu inocente, ele não para socorrer. Entendeu? Então, há semelhanças entre eles. Há semelhança entre eles. Eles só são adversários, mas há semelhanças entre eles. Aqui, Evangelho, quem tiver aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 6, no segundo parágrafo. Capítulo 5, item 6, segundo parágrafo. Então, como ele diz aqui, né? Muitas vezes esses espíritos
nascem assim ligados um ao outro, porque eles têm afinidade, sintonia, para o bem ou para o mal, e às vezes são adversários, mas tem uma certa afinidade. Apesar de serem inimigos, ambos gostam daquele tipo de vida. E aqui, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 6, eu vou para o segundo parágrafo, causas anteriores das aflições. Diz assim, no segundo parágrafo do item 6 do capítulo 5. Os que nascem nessas condições, olha que Kardec está falando, das almas dessas crianças cujos corpos nascem ligados. Primeiro ele quer saber se tem dois espíritos ali, ou é um só. Porque às vezes eles são tão parecidos, e ele diz sim, são dois espíritos. E aqui no capítulo 5, item 6, segundo parágrafo, os espíritos dizem assim, os que nascem, deixa eu só ver aqui uma coisinha, tá? Os que nascem nessas condições, certamente, nada hão feito na existência atual. Então, o problema deles não é da existência atual, já que eles já nasceram assim. Então, a pessoa vai dizer assim, ué, já nasceu assim, de onde vem esse problema? Aí ele diz assim, nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. A gente sabe que até o início do século XX, muitas vezes esses espíritos eram expostos nos circos. Vocês já escutaram, viram o filme? Não são irmãos chipófagos, não, mas com graves deformidades. Alguém já viu a história do Homem-Elefante? É um filme, ó, antigo, antiquíssimo. O Homem-Elefante. Esse filme deve ser da década... Ali era um espírito maravilhoso. Não era o caso, era um espírito boníssimo. Mas ele tinha uma aparência, uma grave deformidade física. Passou grande parte da vida dele como dentro de uma jaula, sendo em exposição. Quantas histórias tem? Tem até de dois irmãos chineses também, no final do século XIX, início do século XX, que morreram já idosos. Muitos dessas pessoas, a própria família vendia para o circo, ou ela mesma, a família, explorava, fazia apresentações em teatros dessas pessoas, para ganhar dinheiro. Essa semana teve um fato desse aí no Facebook. É um crânio que é exposto no Museu de Londres, é uma cabeça, só tem o crânio hoje lá, né? E uma outra cabeça que saía daqui, como se tivesse de cabeça para baixo, com o pescoço para cima. Ele tinha o corpo dele, né? E saía daqui um outro crânio, mas era como se tivesse de cabeça para baixo. E esse outro crânio só tinha o pescoço, não tinha mais nada. E ele falava, só um deles falava, o outro não, né? O que falava dizia que ele lia, o outro não falava, mas ele lia o pensamento do outro e transmitia. Olha só. Então, ele já dizia que eram dois. Teve no Facebook hoje, essa semana. Mostrou só tá o crânio, que eles morreram e o crânio tá lá, né? No Museu de Ciência Natural. Então, ele contava. Ele morreu adulto. Tudo que o outro queria, ele conseguia captar o pensamento do outro, provando que são dois espíritos. E ele dizia o que ele pensava. O que aconteceu quando eles nasceram? A parteira, né?
Eles nasceram assim, tipo, num barraco, né? Então tinha a fogueira ali onde escaldava água para fazer o parto. A parteira, quando eles nasceram, pegou a criança recém-nascida, quando ela viu aquilo, ela jogou na fogueira. A parteira jogou na fogueira. Que ela viu aquilo, ela achou uma monstruosidade. Ela nem perguntou se a mãe queria ver ou não, ela jogou na fogueira. Aí o pai correndo lá pegou a criança, tratou as queimaduras da criança recém-nascida. Ele não morreu, reparem. Quando eles estavam com 2 anos, os pais começaram a exibi-los e ganharam muito dinheiro com eles, até eles se tornarem adultos e depois morrerem. Tá? E isso foi... Quem for pro Google, bota lá, a maioria deles, até anos 20 e outros mais, foram exibidos em circos, em teatros, para a família ganhar dinheiro. Tem outras coisinhas mais aí. Então ele diz aqui, os que nascem, tá no Evangelho, nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer sem compensação tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Porque, às vezes, uma família tem 3, 4 filhos sem problema e um nasce assim. Tem um caso na Revista Espírita que eu nem quis trazer, é de setembro de 1864. Uma mãe que ela tem 4 filhos. E o texto do Kardec, a gente tem que levar em consideração, é como era visto naquela época, tá? Chama de monstros. E aí vem a pergunta, por que aquela mulher teve 4 monstros como filhos? Fala-se assim pelo aspecto físico. Tá na Revista Espírita. Depois de muitas pesquisas, interrogando a espiritualidade, aí eles falam por que aquilo aconteceu. Aí falam da misericórdia divina. Porque ela sempre foi uma mulher muito vaidosa. Ela tinha, em vidas passadas, filhos maravilhosos. Mas ela tratava muito mal os filhos das outras pessoas que tinham algum problema, alguma deficiência. Ela escarnecia, ela tratava mal, ela dizia, olha só meus filhos como são lindos, e isso como é que é. Então ela foi uma mulher para sua vida toda assim. Então o que a espiritualidade precisou? Reeducá-la. Então ela reencarnou, e aí eles falam, né? A oportunidade da educação dela foi a oportunidade para que aqueles 4 espíritos também vivenciassem experiências edificantes para eles. Eles precisavam passar também, porque eram espíritos muito comprometidos, com muitas dificuldades. Então, aquela reencarnação foi educativa para todos eles. Eles iriam vivenciar experiências dolorosas mesmo. Deviam ser suicidas e outras coisas mais. Eles teriam que passar por experiências muito doloridas. O que a espiritualidade fez? Juntou os 4 numa família só para vivenciarem as suas experiências e trouxe como mãe alguém que precisava amar espíritos, pessoas com deficiência. Porque ela em reencarnações passadas, ela nunca respeitou isso. Percebeu? Então, toda aquela vida, aquela família, aqueles espíritos estavam tendo a bênção
da reencarnação para ajudá-los no processo evolutivo. Então, depois eu vou dar para vocês, quem quiser ler, como aí a gente vai ver o quê? É educação, né? A experiência ali. E ainda no Evangelho, vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo 4 desse mesmo item 6, onde ele diz assim: todavia, por virtude do axioma, quer dizer, da premissa, da evidência, segundo a qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, né? Todas essas dores que esses espíritos passaram, que foram terríveis, não foi castigo, foi um processo educativo. Agora, ele aconteceu porque teve uma causa para eles terem nascido assim, com essas deformidades. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, a gente, às vezes, vê pelas ruas, quem já visitou Lar Maria de Lourdes? Né? Quem já visitou Lar Maria de Lourdes? Eu não sei agora como está, né? Mas há 10, 20 anos atrás, eu acredito que não tenha mudado muito, né? Mas há 10, 20 anos atrás, ou Lar, ali, Moretti, né? Eu esqueço, Lar, ali em Bangu, eu já tive lá uma vez. Vicente Moretti. Vicente Moretti, Lar Maria de Lourdes, você vê situações tristes, não é? Espíritos passando por reencarnações dolorosas. Aí não diz assim, que injustiça de Deus, tanto bandido por aí, né? Fortão, um tanquinho, e esses espíritos aqui tão sofredores. Você está dizendo que Deus errou. Quando a pessoa faz essa avaliação, ela está dizendo que Deus errou, né? Porque Deus deixou aquelas crianças ali no Vicente Moretti, Lar Maria de Lourdes, sofrendo, enquanto tem tanta gente com saúde tchan, que não pega uma gripe, assaltando o banco por aí, pintando e bordando. Você está dizendo que Deus errou, que Deus é injusto. Oi? Alguns lá mostra para gente o tipo de espírito que é, através do olhar. Sim. Eu, uma vez, na cadeira de roda, tentando me atropelar, quando eu fui lá, os mais perigosos, sabe? Aquele olhar de maníaco, sabe? Assim, a gente sente que aquele espírito não é coitadinho. Exatamente. Está naquela prisão, porque se não tivesse, estaria cometendo a mesma coisa. Ou pior. Então, Deus não erra. Nós é que dizemos, Deus dá asa a quem não sabe voar, né? A gente diz assim, essas frases filosóficas. Deus dá asa a quem não sabe voar. Deus não erra. Deus não erra. Então, cada um está recebendo a medicação e o tratamento que necessitam. Alguns talvez tenham que ter outras encarnações nessa situação ainda. A pessoa diz, mas é miséria demais. Às vezes ainda não é. E na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre isso. O que a gente tem que ter certeza é o seguinte, Deus não erra nem no tratamento, nem na dose do remédio. Vocês conhecem aquela história, só um instantinho, só para terminar a história, que o Chico contava de uma mãe que chegou desesperada
conversando com ele, que o filho dela era cego, surdo, mudo, não tinha 2 braços e só tinha uma perna. E o médico, e ele estava começando a ter umas complicações, e o médico falou para ela o seguinte: olha, ele está com uma infecção na única perna que ele tem. Nós vamos ter que amputar. Aí ela ficou: não é possível. Onde você tem uma perna? Vamos amputar? Vamos amputar. Aí ela foi no Chico. Aí o Chico falou para ela: minha irmã, é o remédio chegando. Ela: como? Ele já teve esse espírito, que se você... Ela era espírita, né? Já deve ser a 8º suicídio dele. Ele vem se suicidando há 8 reencarnações. Dessa vez ele nasceu paralisia cerebral, sem 2 braços, com uma perna só, cego, mas ele tem uma perna. Mas, de alguma maneira, ele estava chegando na adolescência. O espírito está conseguindo ativar as suas lembranças passadas e já está planejando. Ela morava no 2º ou 3º andar. Planejando se suicidar novamente. Se jogar no chão e se arrastando até a janela e se jogar. Então, a espiritualidade, por misericórdia divina, acho que está no livro Lindo dos Casos de Chico Xavier, um negócio assim. Vai amputar a única perna que ele tem, para ver se consegue fazer com que ele conclua uma reencarnação. Porque se ele concluir essa reencarnação, se ele conseguir, nessa encarnação, ter uma morte natural, pode ser aquele momento, entendeu? Da virada. Então, a espiritualidade está ali, tentando fazer de alguma maneira para ver se ele consegue concluir uma reencarnação, porque ele é suicida compulsivo. Aí a gente vê como desgraça que vai acontecer com ele. E a espiritualidade é misericórdia. Para ver se amarra ele naquela reencarnação, para ver se ele consegue terminar uma reencarnação, para ter uma morte natural. Para ver se na próxima a coisa comece a mudar. Mas ele já estava conseguindo, sabe, perceber algumas coisas, já estava pensando nisso. Olha que coisa terrível. Como nós somos difíceis. A pessoa vai dizer assim: o espírito tá todo deformado. Não! O espírito não está deformado, não. O espírito não perdeu perna, não perdeu braço, não perdeu nada. O espírito não perdeu, é o corpo que está. Agora, o espírito está altamente desequilibrado. E ele precisa se reequilibrar. E para ele se reequilibrar, ele tem que encerrar uma encarnação. Para começar o processo de reequilíbrio. Quem está estudando com a gente nos Memória de Suicida, está vendo esses casos aí, né? Casos tristíssimos. Fala, Menezes, para a gente encerrar aqui, que daqui a pouco vai começar o... É sobre isso que eu ia te falar, referendo ao Império dos Césares, patrícios orgulhosos guerreiros de Roma, que pediram para reencarnar na África, e muitos deles vieram com problema sobre a escravidão, né? Porque viram muitas pessoas sendo maltratadas nas arenas. Sim, então é todo tipo, né? É vários tipos de problemas. Então, não há vítima nem algoz, né? E quando a gente vê, a gente tem que aprender. Quando a gente vê uma pessoa passando isso, nunca pense assim: meu Deus, que injustiça. Né? Nunca fale isso. Deus não erra, Deus é justo. E não tenha pena, tenha compaixão. Ore por elas. Né? Porque a gente, por trás daquele espinho, tem um espírito ainda muito complicado, muito difícil. Fala, Nini. Pode falar, Ana. Não, fui eu que falei. Rosa, eu não vou ficar até o final, não, tá? Não, nós estamos encerrando agora, tá bom? Mas deixa eu te falar. Fale.
Eu sei que o meu corpo é meu freio. Eu fico feliz de ter ele. É, meu freio. Um beijo no coração de vocês. Beijo pra você. Eu amo vocês. Carmen, por favor, faz a nossa prece de encerramento.